Olá, tudo bem com você? Bom, a gente conhece o Nikola Tesla como aquele gênio, que inventou basicamente o mundo moderno. Era aquele cara da corrente alternada, do rádio, do controle remoto, mas o que muita gente deixa passar é que por trás daquela mente brilhante existia uma obsessão que beirava assim a loucura, E tudo girava em torno dos números. Eram 3 números que ele ficava obcecado, que eram o 3, o 6 e o 9. Muito bem, seja bem-vindo a mais um editorial Quantum Docs. Eu sou André Wormsbecker e hoje vamos falar um pouquinho de Nikola Tesla e essa obsessão pelos números 3, 6 e 9. Pensa só, o Tesla não era só aquele entusiasta da matemática, aquele gênio que ficava lá no laboratório o dia inteiro cheio de cálculos. Ele era completamente bitolado nesses números, ele gostava muito dessa ideia desses números. Então o cara tinha uns rituais que, se fosse hoje, a galera ia dizer que ele estava viajando, tá maluco. Então pensa só, ele só entrava num prédio depois de dar 3 voltas completas no quarteirão. Que absurdo, né? E não para por aí. Se ele fosse se hospedar em um hotel, o número do quarto tinha que ser divisível por 3. Ele chegava ao ponto de limpar os pratos com exatamente 18 guardanapos antes de comer. E 18, você já sabe, 1 mais 8 igual a 9. E se você for bom de conta, sabe que 18 é múltiplo também de 3, 6 e 9. Bom, aí você pergunta, mas e aí? O cara era um gênio com toque, é isso? Bom, a gente pode dizer nos dias de hoje que sim, mas o próprio Tesla disse uma frase que ficou marcada na história e que deixa qualquer um de queixo caído. Se você conhecesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo. Olha que frase, hein? Pensou? O cara estava afirmando que o segredo de tudo, das galáxias, dos átomos do universo, dessa imensidão toda, estava escondido atrás dos números 3, 6 e 9. Para entender essa história do Tesla, a gente tem que olhar para o que chamam de matemática do vórtex. A matemática que a gente aprende na escola é legal, mas a matemática do Tesla, ele via padrões que a maioria de nós ignora. Se você começar a dobrar os números, tipo 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, que somando os algarismos, 1 mais 6 dá 7, 16 vira 32, que somando 3 mais 2 dá 5, e por aí vai. Você cria uma sequência infinita, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Percebeu algo? Os números 3, 6 e 9 simplesmente não entram nesse esquema. Eles estão fora, como se fossem de outra dimensão, observando o resto ali da galera dos números se espalhar por ali. Então Tesla acreditava que o 3 e o 6 representavam as forças binárias do nosso mundo físico, tipo o ponto positivo e o negativo, os polos, positivo e negativo, o elétron e o magnético, por exemplo. Mas o 9 era quem comandava tudo, ele é o ponto de equilíbrio, a unidade e o que governa aí o 3 e o 6. Então, se você somar 3 com 3 dá 6, e se somar 6 com 6 dá 12. 1 mais 2, 3. Eles ficam ali, num vai e vem eterno. Mas e o 9? Se você dobrar o 9 dá 18, e 1 mais 8 igual a 9. Dobra de novo dá 36, 3 mais 6, 9. Não importa o que você faça, o 9 sempre volta para si mesmo. É como se ele fosse uma representação matemática do que a gente chama de vácuo, Ou da energia pura que sustenta tudo que existe. O tal do vácuo quântico, como a gente já comentou em vários vídeos e falas por aqui. E se você acha que isso é um papo muito maluco, dá uma olhada na geometria do nosso mundo. Por exemplo, um círculo tem 360 graus. Aí soma aí 3, 6 e 0 é igual a 9. Divide por 2 dá 180 graus. Aí 1 mais 8 mais 0 igual a 9. Divide de novo dá 90 graus. 9 mais 0, 9. Divide mais uma vez, 45 graus. 4 mais 5, 9. Bom, pirou, Parece que a própria estrutura do espaço está gritando esses números o tempo todo e a gente é que está com o ouvido meio entupido e não está entendendo, Então o Tesla via esses números de uma maneira fascinante, ele foi a fundo nessa questão desses números. Ele era um visionário que dizia que se quisermos entender o universo, precisamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Essa é uma das frases padrão dele, Para ele, esses 3 números eram os vetores que traziam a energia de uma dimensão superior para uma nova realidade física. Era como se o 3, o 6 e o 9 fossem a escadaria ali invisível
de tudo que a gente consegue tocar. Ele estava tentando, obviamente, decifrar o código-fonte da Matrix, e ele era muito bom nisso. Agora vamos sair um pouquinho da teoria. O cara vivia isso intensamente. Muita gente diz que ele morreu pobre e esquecido num quarto de hotel. O número do quarto era 3327, aliás, que somando dá 15, né? E 1 mais 5 é 6. Mas a verdade é que o legado dele está em todo lugar. Hoje em dia tem uma galera que usa o método 369 para tentar manifestar desejos e mudar de vida. Pode parecer superstição, mas a base é a mesma, focar a intenção em frequências específicas. Então, mas será que o Tesla era um louco varrido ou ele realmente tinha a senha do cofre do cosmos na mão? A gente vive num mundo onde tudo é bit, né? Tudo é informação, e a matemática é a linguagem que descreve essa bagunça toda. Se os padrões estão lá, ignorar parece ser a verdadeira loucura, não acha? Bom, eu fico aqui pensando, se um dos maiores inventores de todos os tempos, o cara que sonhou com a energia livre para o mundo inteiro, era tão obcecado por isso, será que não tem algo que a gente está deixando passar, não? O 3, 6 e 9 podem ser muito mais do que simples números num papel. Eles podem ser a prova aí de que nada é por acaso, né? E que existe uma ordem inteligente por trás de cada átomo aí. Vale esse pensamento, né? Porque a gente sabe que tudo isso gira em torno de um universo imenso, cheio de geometria, som e matemática. E você? O que você faria se descobrisse que tem uma chave dessa na mão? Será que teria coragem de abrir a porta e ver o que tem lá dentro, do outro lado? Ou ia preferir continuar achando que é tudo coincidência? Bom, dá uma olhada nisso, pesquisa aí por conta própria, porque esse assunto é um buraco sem fim. E o que mais será que esses números estão escondendo debaixo do nosso próprio nariz, hein? Acesse lá também o nosso canal de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. Lá tem um artigo específico sobre os números 3, 6 e 9 do Nikola Tesla. Beleza? Muito obrigado pela sua conexão aqui com o nosso editorial Quantum Docs. Estude mais sobre esse gênio Nikola Tesla, que ele tinha muitas ideias além do nosso tempo e além do próprio tempo que ele viveu, né? Até por isso que, de certa forma, foi calado. Então, muito obrigado pela sua conexão, continue aqui com a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, @QuantumDocs, e continue estudando com a gente lá no estudos.quantumdocs.space. Eu sou o André Wormsbecker e volto logo em outro episódio aqui do editorial Quantum Docs. A gente se vê por aí, e não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau, pessoal, até a próxima!